Eu queria trazer hoje uma reflexão lá no livro de Marcos. Abre então a sua Bíblia aí, em Marcos capítulo 4. Nós vamos ler do verso 26 até o verso 34. Marcos capítulo 4, versos 26 até o verso 34. O livro de Marcos, provavelmente, segundo a tradição, ele foi escrito por João Marcos. João Marcos não foi um dos discípulos de Jesus, não era um dos 12 que andavam com ele, se converteu depois. Esse João Marcos, é provável que ele tenha sido primo de Barnabé e se tornou discípulo, provavelmente, se tornou discípulo do apóstolo Pedro e ficou amigo também do apóstolo Paulo. Inclusive, se é realmente esse João Marcos, ele foi responsável por uma grande desavença entre Paulo e Barnabé. Porque Paulo e Barnabé viajavam juntos, levaram Marcos numa viagem, por algum motivo Marcos desistiu de viajar, saiu, deixou os dois na mão, e depois de Barnabé, que tinha um coração bem sensível, ele resolve abrir a oportunidade de novo para o seu primo, para viajar de novo com eles, e Paulo não quer. Paulo fala assim, não, esse cara aí já deixou a gente na mão uma vez, não vamos levar não. E os dois brigam de uma maneira que tem que separar, cada um vai para um lado. Barnabé carrega João Marcos para um lado, Paulo vai para outro lado. Mas depois tem uma reconciliação entre Paulo e João Marcos. Tanto é que em uma das cartas, Paulo pede para enviar João Marcos a ele. Então, aí a gente aprende tanta coisa, só nessas histórias assim, Porque, primeiro, que não existe pessoa totalmente perdida para Deus, A gente não pode abandonar as pessoas, João Marcos desistiu ali no caminho, mas uma hora ele voltou. Fala também, essa relação fala de reconciliação, porque apesar de Paulo ter se chateado com João Marcos, não querer mais carregar nas viagens, depois os dois voltam a ser amigos. Esse evangelho de Marcos pode ter sido o primeiro evangelho escrito na Bíblia. Pode ser. Existem controvérsias quanto a isso, Outros pensam em Mateus como o primeiro, mas é provável que tenha sido Marcos, o evangelho de Marcos, tenha sido inclusive uma das fontes para os outros evangelhos, como Mateus e Lucas. E o evangelho de Marcos também é um evangelho curtinho ali, ele tem poucos capítulos, e a conversa, toda a narrativa é muito rápida, Você vê muito ali o que no grego seria o kai. Então, toda a história ele vai relatando como se ele estivesse narrando uma corrida de cavalo, E vai na frente, e a narrativa é construída de uma maneira muito rápida, porque é provável que ele tenha escrito esse evangelho para os romanos, principalmente. O público-alvo dele provavelmente eram os romanos. E os romanos eram um pouco parecidos com a gente hoje, que a gente não quer perder tempo, não é assim? Na nossa sociedade atual, a gente quer tudo muito rápido. Você quer apertar um botão, a televisão está no canal que você quer. Se alguma coisa dá errado no computador, se gira aquela bolinha do computador um pouquinho, você já fica desesperado, já quer reiniciar a máquina, porque a gente quer tudo muito rápido. Os romanos já eram assim porque eram um povo para a guerra. Nós somos rápidos assim por causa do consumismo. Porque nós fomos condicionados a querer tudo mastigado para consumir o máximo possível no menor tempo possível. Eles eram assim porque era um povo que era preparado para a guerra, então as coisas precisavam ser ágeis. E aí João Marcos, quando ele escreve o evangelho, ele escreve um evangelho também ágil, para quem não quer perder tempo com histórias muito longas, que precisa saber rápido de toda a informação necessária para chegar à conversão. Isso também nos fala alguma coisa a respeito de público-alvo. E como igreja nós precisamos sempre pensar nisso. Em cada ministério nós pensamos sempre no público-alvo, e aí a gente precisa ter uma linguagem e uma dinâmica que atenda ao nosso público-alvo. Todos os livros da Bíblia, pelo menos os evangelhos principalmente, eles foram escritos dessa forma, com público-alvo. E toda a dinâmica de narrativa é para isso, é para um público específico. E afeta as nossas vidas hoje. Como Deus é bom, Porque alguém escreve uma carta para outra pessoa por causa de um problema daquela igreja e serve para a gente hoje. Alguém escreve um evangelho para falar sobre Jesus a um povo que não conhecia Jesus e tenta atender as expectativas e demandas daquele povo, para captar a atenção daquele povo, e serve para a gente hoje. Deus, ele é tremendo porque
ele faz as coisas que foram do passado servirem para o presente e servirão também para o futuro. Então, nada do que nós fazemos para Deus é desperdício. Nada que nós buscamos para agradar a Deus vai ser desperdiçado. Deus não deixa nada se desperdiçar. Nosso Deus não é Deus do desperdício. E todas as oportunidades são aproveitadas porque Ele cria as oportunidades. Amém? Vamos ler então Marcos capítulo 4, versos 26 até o 34. Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança semente sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e, por fim, o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus disse ainda: como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo, conforme tinham condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo para eles. Aqui Jesus está explicando sobre o reino de Deus. Ele está falando sobre o reino que os judeus estavam esperando naquele tempo e tinham várias expectativas a respeito desse reino. A maioria tinha uma expectativa de um reino que, embora chamasse reino de Deus, eles tinham a expectativa de que fosse principalmente um reino judaico. Um reino terreno que resgatasse o reinado, a dinastia davídica para eles. E que através desse reino eles dominassem o mundo, né? Essa era a expectativa do povo judeu e, infelizmente, muitos judeus hoje têm essa expectativa ainda. Talvez vocês já tenham ouvido falar dos sionistas, né? Que são parte dos religiosos em Israel, que também tem esse pensamento de dominação. Então, eles pensam, algum grupo, não são todos judeus assim, quero deixar claro, mas existe um grupo de sionistas que pensa, sim, em restaurar o reino de Israel, mas para dominar o mundo, baseado numa leitura muito literal dos profetas, né? Porque os profetas falam o tempo todo, muitos profetas falaram sobre isso, de um governo, que Deus governaria as nações da terra através de Israel. Para nós cristãos, isso não é literal dessa maneira, porque nós cremos que Deus enviou um descendente de Davi aqui à terra, para reger todas as coisas. E esse descendente de Davi, ele veio, como ele sendo Deus, ele se fez homem, viveu aqui, morreu, ressuscitou e vai voltar. E quando ele voltar, todas as coisas serão restauradas e ele vai governar todas as coisas. Nós cremos nisso. Nós cremos, então, que esse reino davídico, ele será plenamente efetuado, ele será realizado plenamente na volta de Jesus, pela figura de Jesus e a sua igreja, formada por judeus e não judeus como nós. Essa igreja, formada por todos os que creem em Jesus, vai reinar com ele e transformar todas as coisas que nós mesmos, seres humanos, destruímos por causa do nosso pecado. Nós cremos dessa maneira. Então, não há espaço no cristianismo para sionismo, mas há espaço para a expectativa do reino pleno de Deus na terra, restaurando todas as coisas quando Jesus voltar. Essa tem que ser a nossa expectativa. E aí Jesus está explicando sobre esse reino, e ele usa duas parábolas muito interessantes. A primeira que ele usa é como um lavrador que lança semente. Lá no verso 26, diz assim: Jesus também disse, o reino de Deus é como um lavrador que lança semente sobre a terra. Quando eu penso nesse lavrador lançando sementes, eu penso também na parábola, né, do semeador. O semeador vai pelo caminho e lança semente, e uma parte cai na beira do caminho, uma outra parte cai nos espinhos, outra parte cai na pedra, e até que uma parte cai numa boa terra.
Esse semeador, ele não sabe o que vai acontecer com a semente, nem lá na parábola do semeador, nem nessa parábola aqui que Jesus cita. Ele não sabe qual vai ser o fruto que vai dar, mas ele não abre mão de semear a sua semente. Assim tem que ser a igreja nos dias de hoje. Nós estamos aqui ainda nessa terra para semear a semente do reino de Deus. Nós estamos aqui nessa terra para semear a semente do evangelho pleno, que salva, que liberta, que transforma vidas. Mas nós não somos capazes de saber se essa semente vai dar fruto ou não. É por isso que o apóstolo Paulo vai ensinar Timóteo a pregar a palavra, sendo oportuno ou inoportuno, em tempo ou fora de tempo, nós precisamos anunciar esse evangelho. O tempo todo a igreja precisa estar militando pelo evangelho, falando a respeito da salvação, demonstrando a transformação em sua própria vida, para que as pessoas possam receber a semente. Não é minha nem sua responsabilidade a conversão de ninguém. Nós não mudamos a vida de ninguém, nós não convertemos ninguém, nós não somos capazes de transformar a vida de ninguém, nem mesmo a nossa. Porque toda transformação que houve até hoje em você não foi gerada por você, mas porque Deus agiu na sua vida por sua graça e te transformou. Se hoje você é uma pessoa diferente, desde quando você recebeu o evangelho, não é porque você se esforçou para isso, mas é porque a graça de Deus te atingiu e essa graça, transformou a sua vida. E se você ainda está de pé, é porque a graça do Senhor está sobre você, te mantendo de pé, firme. Nada é meu mérito e nada é seu mérito. Então, o semeador, você, como igreja do Senhor, você só tem uma responsabilidade: semear. Lance a semente. E sem escolher. Assim como aquele semeador que Jesus cita, que ele joga a semente, cai uma parte em cada tipo de solo, assim também nós devemos fazer hoje. Nós precisamos pregar a todo tempo e a todos, sem escolher a quem. Isso é um erro que às vezes nós tendemos a cometer. Às vezes a gente quer julgar a pessoa e achar se tal pessoa vai receber o evangelho ou não. Às vezes a gente quer julgar a pessoa e escolher para quem a gente vai pregar. Ah, esse meu colega aqui de trabalho, ele aqui, acho que se eu pregar, ele vai se converter. Aquele outro lá não está sempre debochando de mim porque eu sou crente. Não, aquele lá não quer saber de nada. Aquele outro lá está nas drogas já, não tem jeito não. Ih, não vou falar para ele. Igreja do Senhor, lance a semente em todo o tempo, porque não é você que escolhe onde vai gerar o fruto. O livro de Eclesiastes diz: lança o seu pão sobre as águas. E é assim que tem que ser também com o evangelho. Lança o pão sobre as águas, pregue a palavra todo o tempo e deixa que Deus vai fazer com que frutifique no tempo certo, a quem Ele escolheu. O segundo ponto que eu percebo aqui é que o crescimento, assim como a gente precisa semear sem saber o resultado, é justamente que o crescimento não depende do semeador. Versos 27 e 28, diz assim: noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e, por fim, o cereal amadurece. Esse semeador não sabe como acontece, mas o reino cresce. A palavra frutifica. A gente não sabe como, mas acontece. Eu não sei o quanto você seria uma pessoa que era inesperada a sua conversão. Sexta-feira, agora no PG, com os nossos adolescentes, a gente falou das pessoas que são, não é imprópria. Lembra aí, gente, qual foi a palavra que a gente usou? Improváveis, obrigado. As pessoas improváveis. Eu não sei quantos de vocês eram improváveis. Eu não sei quantos de vocês, as pessoas dizem assim: ela? Nunca. Ih, não fala de Jesus para essa pessoa, não. Ele? Não, esse aí nunca vai aceitar. Não, que isso, não tem como. Eu não sei o quanto você era improvável, mas na sua improbabilidade Deus te chamou e hoje você está aqui.
E sabe por que Deus te chamou? Para que outras pessoas que também são improváveis sejam também chamadas e tenham suas vidas transformadas. Quando a gente fala de improbabilidade, a gente não fala somente da conversão, mas inclusive de chamados ministeriais. Deus não chama pessoas, Deus não chama os melhores, né? Os grandes, os que sabem muito. Não, Deus chama pessoas simples para fazer coisas grandes. Quando Jesus chamou seus discípulos, ele não chamou os grandes estudiosos da lei. A gente até falou sobre isso no PG. Ele chamou pescadores. Ele chamou um publicano, um cobrador de impostos, que era rejeitado pelo seu povo. Ele chamou um rebelde, um zelote, que provavelmente era como se era uma pessoa que se opunha ao Império Romano com armas, inclusive, era um guerrilheiro. Jesus chama um guerrilheiro para estar com ele e caminhar com ele. Jesus chama aqueles 12 homens que eram improváveis, fora os outros discípulos que estavam à volta, fora as mulheres. Algumas mulheres, inclusive prostitutas, sendo chamadas para estar ali em volta de Jesus. Pessoas que eram consideradas como pecadoras por toda a população e pelos melhores ali daquele povo. Jesus não chamou o cidadão de bem. Jesus chamou o improvável. Jesus chamou quem não era. Jesus chamou a quem não era capaz, e Ele continua chamando pessoas improváveis. Deus continua chamando pessoas que são incapazes. Sabe por quê? Porque quem se acha capaz não vai depender de Deus. Vai tentar fazer as coisas no seu próprio esforço, e não tem como dar certo assim. Quando nós somos incapazes, quando nós nos vemos como pessoas incapazes de realizar a obra, nós dependemos unicamente dEle, e na dependência dEle as coisas acontecem. Deus quer te usar, não na sua capacidade, mas na sua disposição em servir. Deus quer te usar no seu sim, eu vou, eu estou indo, Senhor, porque o Senhor tem me chamado, e não, Deus não precisa do seu conhecimento. Deus não precisa das suas habilidades. Deus não precisa dos seus méritos, porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Então, se Deus te chama para algo, diga sim. Fala sim, eu vou, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, pode me usar como o Senhor quiser. Eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo por mim mesmo, mas eu sei que dependendo do Senhor, as coisas vão acontecer. É para isso que Deus te chamou, para que você dependa dEle, e a glória seja dEle. Se disponha à obra do Senhor, no que Deus te chamou, e você sabe no que Ele te chamou. E um outro ponto, é que o crescimento, ele não beneficia só um grupo, mas beneficia a todos. Lá no verso 32, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes, que as aves fazem ninhos à sua sombra. Jesus fala primeiro do semeador que lança semente, não sabe o que vai acontecer, mas a semente cresce e gera fruto. E agora ele fala do grão de mostarda, que aqui ele considera como a menor das sementes, mas quando cresce, se torna um arbusto forte, grande, e as aves conseguem, inclusive, fazer ninhos nessa árvore. Quando as aves vão fazer ninhos, a gente precisa imaginar a cena de um pássaro pousando num galho, construindo seu ninho ali, preparando seu ninho com todo cuidado. Aquele pássaro depois ele coloca ovos ali para que outros pássaros também nasçam da sua espécie. E vem outros pássaros, começam a colocar também ninhos ali, e aqueles pássaros agora têm onde habitar. E se a gente for mais ali para a biologia, a gente vai pensar que além dos pássaros estarem se beneficiando, eles também se tornam comida para outros predadores. E esses próprios pássaros
eles saem do seu ninho e eles ajudam, inclusive, a germinar a semente daquela planta por toda a terra. Eles carregam a semente em seus bicos, em suas fezes, né? E de todas as formas, eles vão carregar as sementes e vão germinar. Ou seja, todos se beneficiam com aquela pequena semente que foi lançada. O que Jesus está dizendo com isso? É que o reino de Deus, ele não serve para estar guardado só com você. Às vezes, nós temos a tendência de sermos egoístas e pensarmos assim, eu estou salvo pela graça, eu já sou um filho e filha de Deus, está tudo bem, agora é só viver minha vidinha religiosa, eu vou à igreja todo domingo, eu não falo mais palavrão, eu não bebo mais, eu não fumo mais, e estou lá, estou bem, está tudo bem, porque eu já estou salvo. O reino de Deus é para você, mas não é para você se beneficiar sozinho. As coisas que Deus faz na sua vida é para que outros também se beneficiem. A graça de Deus que é sobre você, ela precisa expandir e ir para quem está à sua volta. A graça de Deus que te atingiu, ela também serve para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho. Ela serve para a pessoa que entra aqui destruída. É por isso que não tem como viver o cristianismo isolado. Não existe como você ser discípulo de Jesus vivendo sozinho para você mesmo. Não dá. Porque o cristianismo ele só pode ser possível, ele só é possível em comunidade. Porque é aqui, quando a gente está junto, que a gente entende as demandas uns dos outros. É aqui, quando a gente está junto, que a gente ora uns pelos outros. É aqui, quando a gente está junto, que a gente ouve os problemas uns dos outros e tenta ajudar uns aos outros no que a gente pode. Eu dou graças a Deus por essa igreja e por todas as igrejas por onde eu passei até hoje. Porque sempre foi o lugar que eu consegui acolhimento nos meus momentos mais difíceis. Eu acho que eu já contei aqui, certa vez a Michele adoeceu e precisou ficar internada, e foi durante a pandemia, e eu não tinha como ter muita gente cuidando dela, eu tinha que ficar sozinho ali, né? Era só eu para cuidar dela. O Natan ainda era menor, não podia ficar como acompanhante, e eu tinha que fazer essa função. E eu ficava ali naquele hospital com ela praticamente internado, junto com ela. Ela ficou, eu acho que quase um mês internada, até conseguir a cirurgia que precisava. E como foi bom, irmãos, receber ligação de outros irmãos, daquela igreja onde eu participava. Várias pessoas me mandavam áudios, às vezes, de oração, ligavam para mim para orar, para pedir notícia. E muitas vezes falavam, a igreja está orando por vocês. Como isso era bom para mim e para ela. Agora, recentemente, eu com essa paralisia facial, como é bom quando eu chego aqui e eu vejo que os irmãos se importam, os irmãos vêm me perguntar, e eu ouço tanta gente falando, pastor, estou orando por você. Gente, igreja é isso. A igreja é isso, ela serve para isso, para nós acolhermos e ajudarmos uns aos outros com o que nós temos. Ela serve para nós nos ajudarmos com o que nós podemos fazer. Às vezes o que você pode fazer é oração, então ora. Às vezes o que você pode fazer é uma doação, então doe. Às vezes o que você pode fazer é prestar um serviço para aquela pessoa, então preste o serviço. Mas isso é ser igreja, é nós estarmos juntos e um ajudando o outro. O grão de mostarda, ele é uma semente pequena, que quando ela cresce, ela germina e cresce, ela beneficia os pássaros e toda a natureza à sua volta. O reino de Deus é como um grão de mostarda, porque por mais simples que seja a mensagem do Evangelho, ela não afeta somente a pessoa que recebe a mensagem, mas todos que estão à sua volta. Quantas pessoas você conhece que estavam lá na sarjeta, e aí vem para Jesus, começa a mudar de vida, começa a prosperar, abre negócio. Ou se não abre negócio, começa a trabalhar e se torna um dos melhores funcionários da sua empresa. Por quê? Porque a semente nasceu ali. E quando a semente nasce, o beneficiário não é a única pessoa que recebeu a semente, mas todos à sua volta. Não existe evangelho de egoísta. Não existe reino de Deus para egoísta. O reino precisa ser compartilhado.
E aí a gente precisa também pensar como igreja, o que nós estamos fazendo pelo bairro onde nós moramos, o que nós estamos fazendo pela comunidade à nossa volta, o que nós estamos fazendo pelas comunidades que estão aqui. Aqui à nossa volta nós temos o Azul, Pereira, mais o quê? Santa Marta está mais para Botafogo, Santo Amaro, né? Mas quem, gente? Tem mais uma, não tem? O que como igreja nós estamos fazendo por essas comunidades? O que como igreja nós estamos fazendo pela nossa cidade? O Azul foi até o primeiro que eu citei. O que como igreja nós fazemos pela nossa cidade? O que como igreja nós fazemos pela escola onde nós atuamos, a escola onde nós frequentamos ou trabalhamos? O que como igreja nós fazemos no hospital onde nós trabalhamos? O que como igreja nós fazemos no nosso setor de trabalho, na nossa empresa, seja o que for? O reino de Deus é como um grão de mostarda, porque quando ele cresce, ele beneficia tudo à sua volta. Como igreja, precisamos beneficiar o que estiver à nossa volta. Que Deus nos faça, todos nós, a começar na minha vida, uma igreja ativa, que cresce, e quando cresce, abençoa. Que Deus nos faça, a começar em mim, pessoas que pregam o evangelho sem fazer acepção de pessoas, sem considerar ninguém melhor do que ninguém, mas que acolhamos a todos. Independente de acharmos se a pessoa precisa ou não, que nós continuemos sendo uma igreja acolhedora como somos, mas que como igreja acolhedora, nós sejamos também uma igreja cada dia mais para fora, olhando para as pessoas que não estão aqui com a gente. E ainda que muitas dessas pessoas beneficiadas por nós nem venham para cá, nem mudem de religião, mas que nós façamos a nossa parte e não deixemos de semear, independente do resultado, porque o resultado não cabe a mim e a você. O resultado é Deus com a pessoa que recebe a semente. Nossa função como igreja é lançar a semente e estender nossos galhos para que as árvores possam fazer ninhos nelas. Que nós busquemos ser a cada dia essa igreja relevante, ativa, cheia da presença de Deus, cheia do amor de Deus, e que cada pessoa entrar nesse lugar, ou se relacionar com a gente em outros lugares aí fora, que elas possam sentir essa presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Deus nos abençoe.